Projeções ortogonais. Introdução. As formas de um objeto, representado em perspectiva isométrica, apresentam certa deformação, isto é, não são mostradas em verdadeira grandeza, apesar de conservarem as mesmas proporções do comprimento, da largura e da altura do objeto. Então, a perspectiva, que foi o assunto passado, é um método interessante de se representar uma peça tridimensional, porém ela tem uma certa deformação, ela não é apresentada em verdadeira grandeza, apesar de garantir as proporções, né? No caso da isométrica. Além disso, a representação em perspectiva isométrica nem sempre mostra claramente os detalhes internos da peça. Então, se a peça tiver detalhes por trás, internamente, que esteja fora daquele ângulo de visão da perspectiva, não será possível demonstrar no tipo de desenho perspectiva. Então, lança-se mão das projeções ortogonais. Então, na indústria em geral, o profissional que vai produzir uma peça não recebe o desenho em perspectiva, mas sim sua representação em projeção ortogonal. Então, o industriário, né, o operário que vai receber a peça para fabricar, ou o construtor, né, o engenheiro que vai receber o projeto para executar a obra lá no terreno, né, ele precisa das projeções ortogonais para isso, porque as projeções ortogonais vão dar a ele facilidade de execução. Apesar da perspectiva mostrar uma visão geral do objeto, né, mostrando como ele vai ficar depois de construído, a projeção ortogonal vai mostrar mais detalhes e assim vai ser possível construir ou fabricar o objeto. Seja ele uma construção, seja ele um móvel, seja ele um objeto de decoração ou algo similar. Precisamos entender o que são esses três conceitos aí: modelo, observador e plano de projeção. A projeção ortográfica é uma forma de representar graficamente objetos tridimensionais em superfícies planas, de modo a transmitir suas características com precisão e demonstrar sua verdadeira grandeza. Então, a projeção ortográfica traz para o papel, para o plano, quase todos os detalhes, né? É necessário que ele traga quase todos os detalhes do objeto que vai ser construído, e levando para a projeção, para o papel, no plano, a precisão, né, daquelas medidas e a verdadeira grandeza das formas daquele objeto. Para entender bem como é feita a projeção ortográfica, que é um outro nome que se dá de projeção ortogonal, você precisa conhecer os três elementos: o modelo, o observador e o plano de projeção. O que vem a ser o modelo? É o objeto a ser representado em projeção ortográfica. Qualquer objeto pode ser tomado como um modelo. Uma figura geométrica, que é o caso desse triângulo aqui amarelo, um sólido geométrico, que é o caso desse hexaedro azul aqui, uma mobília, pode ser uma cadeira, uma mesa, um sofá, uma cama, uma casa, é uma construção, um edifício. Aqui está o desenho de uma casa. Então, qualquer objeto pode ser o modelo da projeção ortogonal. E o observador é a pessoa que vê, analisa, imagina ou desenha o modelo. Então, o observador é o desenhista, é o engenheiro, é o técnico em edificações, que vai analisar aquele objeto e vai representar esse objeto, esse modelo, em projeção ortogonal, para que ele seja fabricado ou construído. Para representar o modelo em projeção ortográfica, o observador deve analisá-lo cuidadosamente em várias posições. É o que está mostrando esses desenhos aqui abaixo. Nós temos esse primeiro desenho aqui, que o observador está vendo o modelo de frente, então ele está olhando essa face, aqui em forma de um L invertido. Aqui ao lado, ele está vendo o modelo de cima, ele está observando as faces que estão por cima do modelo. E aqui abaixo ele está vendo o modelo de lado.
Então ele está vendo aqui esses dois retângulozinhos que ficam na lateral do objeto. E o plano de projeção? É a superfície onde se projeta o modelo. A tela de cinema é um bom exemplo de plano de projeção. Então a tela de cinema está sendo projetada um filme, né? Uma imagem, uma cena. Os planos de projeção podem ocupar várias posições no espaço. Tá? Então eu posso ter um plano de projeção na vertical, posso ter um plano de projeção inclinado, posso ter um plano de projeção na horizontal. Em desenho técnico, usamos dois planos básicos para representar as projeções de modelos. Um plano vertical, que nesse desenho aqui abaixo está com essa siglazinha PV, esse plano aqui que eu estou passando o meu cursor, é o plano vertical, e um plano horizontal, que se cortam perpendicularmente. O plano horizontal é esse PH, que está aqui nessa posição onde eu estou passando o meu cursor. Tá? Então esses são os planos principais, o plano vertical e o plano horizontal. Esses planos, eles dividem o espaço em 4 quadrantes. Tá? Então quando eu passo um plano vertical no espaço qualquer, tá? No espaço vazio, eu passo um plano vertical, divido o espaço em duas partes, né? O espaço que está à direita e o espaço que está à esquerda. Se eu passo também um plano horizontal naquele vazio, eu divido agora o espaço em 4 partes, né? Que está acima do plano horizontal e à direita do plano vertical, a que está acima do plano horizontal e à esquerda do plano vertical, e assim por diante eu divido em 4 quadrantes. Tem aqui o meu modelo, que é esse prisma aqui, e ele está projetando a imagem aqui no plano vertical, aqui que é essa projeção A2, e está projetando a imagem aqui no plano horizontal, que é essa projeção A1. Então aquele desenho que eu mostrei antes ali, né, na apresentação, eu fiz um outro parecido aqui, né, aqui no AutoCAD, para mostrar a vocês com mais cuidado. Então eu tenho aqui, né, o plano vertical, que é esse plano aqui que eu estou selecionando, esse plano aqui a parte de cima do plano vertical, aqui a parte de baixo do plano vertical, tá? Tem o plano horizontal, que é esse que eu vou selecionar agora, esse aqui é o plano horizontal, tá? Ele está cruzando o plano vertical perpendicularmente. Se eu mostrar isso aqui, deixa eu girar isso aqui para vocês verem melhor. Tá vendo? Então, esse que está aqui é o plano vertical, esse aqui é o plano horizontal. Então, eles estão cruzando-se, né? Estão se cruzando mutuamente ao meio, dividindo o espaço, né? O espaço vazio, né? Em 4 quadrantes, tá? Tem esse primeiro quadrante aqui, esse segundo quadrante aqui, esse terceiro quadrante, esse quarto quadrante, ó. Vou voltar para aquela posição, tá vendo? Esse meu objeto vermelho aqui, né, esse prisma, é o meu modelo, né? Um modelo tridimensional. Esse modelo tridimensional, ele está sendo projetado, essa face aqui da minha direita, da minha peça, está sendo projetada lá no plano vertical e estou tendo como resultado esse retângulo azul. Então, esse retângulo azul aqui é a projeção dessa face aqui que eu estou vendo nesse sentido. No sentido da direita para a esquerda. A gente chama isso aqui de vista frontal, vista de frente. Tá? Se o observador olhar de cima agora, né, ele vai observar essa face de cima do meu prisma, que vai estar representada lá no meu plano horizontal por esse retângulozinho verde aqui, ó. Tá legal? Então, esses são os planos principais, né? Os planos de projeção. Aqui o modelo e aqui a projeção no PV e aqui a projeção no PH. Deixa eu voltar lá para a minha apresentação, tá? Para a gente continuar. Projeção ortogonal de sólidos geométricos. Então, o que é um sólido geométrico? É aquilo que nós vimos, né, naquele assunto anterior, né? É aquele cubo, né, que é o hexaedro, o cilindro, o prisma de base retangular, a pirâmide, o cone, né?
aqueles são sólidos geométricos comuns, né? Temos também os sólidos geométricos diferentes dos regulares, né? Então nós temos sólidos dos mais diversos, né? Dos mais diversos formatos, que não têm as faces iguais. São os poliedros irregulares. Nós desenhamos alguns em perspectiva no assunto passado. Então, como é que a gente faz para projetar esses sólidos geométricos, qualquer um que seja, independente se sejam aqueles gerais, anteriores, ou esses que nós fizemos em perspectivas irregulares, em projeção ortogonal? Então, para produzir um objeto, é necessário conhecer todos os seus elementos em verdadeira grandeza. Por essa razão, em desenho técnico, quando tomamos sólidos geométricos ou objetos tridimensionais como modelos, costumamos representar sua projeção ortográfica em mais de um plano de projeção. No Brasil, onde se adota a representação no primeiro diedro, além do plano vertical e do plano horizontal, utiliza-se um terceiro plano de projeção, o plano lateral. Este plano é, ao mesmo tempo, perpendicular ao plano vertical e ao plano horizontal. Então, o que é que aquela teoria está falando ali? Que no Brasil, a gente representa os objetos em projeções ortogonais no primeiro diedro. O que é isso, primeiro diedro? É esse espaço aqui, onde está o meu objeto, o meu modelo. Então, essa parte aqui do espaço, ó, é chamado de primeiro diedro, tá? Esse aqui é o lado esquerdo do primeiro diedro, é o segundo diedro. Aqui abaixo do segundo é o terceiro diedro. E aqui é o quarto diedro. Então, eu tenho 4 diedros. No Brasil, a gente representa aqui nessa posição. Sempre, tá? Sempre. Não é para representar cá, nem abaixo, nem aqui. Nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto. Quem é que institui isso? A ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Diz que os desenhos técnicos devem ser feitos no primeiro diedro, né? As projeções ortogonais. E aí, além de fazermos o desenho aqui no primeiro diedro, foi criado um plano lateral para nos dar a possibilidade de uma outra projeção. Eu vou ativar esse plano lateral aqui para vocês entenderem. Então foi criado esse outro plano aqui. Ó. Esse plano ele é perpendicular ao pH, ó, onde está esse retângulo rosa aqui. Ó. Ele é perpendicular ao pH e ao PV. E ele me possibilita mostrar o detalhe visto do lado esquerdo, ou seja, a vista esquerda. Tá? Então eu tenho aqui esse retângulo azul, é a vista frontal da peça, certo? A vista de frente. Esse retângulo verde é a vista superior da peça. E esse retângulo rosa aqui maior é a vista esquerda, lateral esquerda da peça. Tá? Então, fora isso, né, os desenhistas disseram, então para que desenhar os outros diedros, já que a gente vai usar só o primeiro? Então vamos desenhar só o primeiro diedro. Então como é que a gente faz então para desenhar só o primeiro diedro? Eu vou copiar aqui para o lado para não perder meu desenho, para mostrar a vocês. Ó. Copiar aqui para o lado. Ó. Já que eu não preciso desse semiplano aqui de baixo, né, da parte de baixo do PV, nem preciso da parte de trás do pH, né, eu só vou usar esse diedrozinho aqui, o primeiro. Então, basta a gente fazer o desenho aqui, né, nesse canto, né, dessa parte do espaço, mostrando a vista de frente, que é essa azul, a superior e a lateral esquerda. E assim mesmo, a gente não desenha em projeção ortogonal dessa forma, porque esse desenho aí está em perspectiva, tá? Esse desenho que eu estou mostrando a vocês, ele não está em projeção ortogonal. Então, como é que ele ficaria em projeção ortogonal, né? Ele ficaria aqui. Eu tenho a minha vista frontal, né? Que está desenhado a vista de frente,
que é aquele retângulozinho. Eu vou ter aqui ao lado a vista lateral, vou ter aqui a vista lateral, e vou ter aqui abaixo a vista superior. É como se eu pegasse esse plano horizontal, esse PH, e jogasse ele para cá, eu rebatesse ele no mesmo plano que está o PV. É como se eu tivesse uma caixa, né, e abrisse os lados da caixa. Então, pegar esse lado aqui, que é o PH, e jogasse nesse sentido aqui para baixo, ó, ficando alinhado com o PV. E também jogasse essa lateral aqui, né, o plano lateral esquerdo aqui para o lado, né, abrisse a caixa para cá, para ficar também alinhado com o meu PV. E aí eu terei o meu plano, né, a minha projeção ortogonal, num único plano, certo? Em 2D. Só que, quando eu faço isso, eu trago junto a projeção da peça. Então, a projeção ortogonal que a gente faz é essa aqui. Então, não precisa a gente desenhar a peça em perspectiva, né, ali no primeiro quadrante, primeiro diedro, né, colocar a projeção dela no PV, no PH e no PL, daquela forma tridimensional. A gente faz a projeção dessa forma aqui. E, além de tudo, a gente não faz fechando assim o quadradinho dos semiplanos. A gente faz só duas linhas, essa linha vertical, essa linha horizontal, desenha aqui a vista de frente da peça, aqui abaixo a vista superior da peça e aqui à direita a vista lateral esquerda da peça. Então notem que a vista superior é desenhado abaixo da vista frontal e não acima, apesar de ser superior. E a vista lateral esquerda é desenhada à direita da vista frontal e não à esquerda, tá? Tem esse detalhe aí para vocês não se atrapalharem, tá? Então, por que é colocado assim? Por aquele motivo que eu falei, do rebatimento dos planos. Então, quando esse plano aqui, horizontal, é rebatido, ou seja, aqui está a projeção verdinha aqui, né? Quando eu rebato para cá, ela fica abaixo dessa azul, tá vendo? E quando essa vista esquerda é rebatida para cá, para o lado direito, então o retângulozinho rosa fica à direita do azul, né? Da vista frontal. Então por isso que a vista lateral esquerda fica do lado direito e a vista superior fica abaixo da frontal. Então tem aí aquele desenho que eu fiz, né? O PH, que é esse plano aqui de baixo, né? Esse plano horizontal. O PV, que é esse plano vertical. O PL, que é esse plano lateral aqui do lado direito. Aqui esse desenho está em perspectiva, né? E aqui mostra a projeção do objeto no PV, que é a vista frontal, a projeção do objeto no PH, que é a vista superior, e a projeção do objeto no PL, que é a vista lateral esquerda. Em desenho técnico, as vistas devem ser mostradas em um único plano. Para tanto, usamos um recurso que consiste no rebatimento dos planos de projeção horizontal e lateral. Veja como isso é feito no primeiro diedro. Então, é o que eu mostrei antes. Então, aqueles planos são rebatidos, né? O PH vem aqui para baixo e o PL vem aqui para o lado e fica dessa forma aí, né? As projeções ortogonais do nosso modelo. A projeção representada no plano vertical chama-se projeção vertical ou vista frontal, tá? Então, aqui, ó, essa projeção que fica no plano vertical é a vista frontal ou elevação. A projeção representada no plano horizontal chama-se de projeção horizontal ou vista superior. Então, essa projeção aqui, que é essa mesma de cá, é chamada de vista superior ou planta do meu objeto. E a projeção que se encontra no plano lateral chama-se projeção lateral ou vista lateral esquerda. Então, esse lado de cá, né, esse desenho aqui, é chamado de vista lateral esquerda, que é exatamente esse desenho de cá que fica no plano lateral.
Às vezes é necessário você desenhar 6 vistas de um objeto, quando ele é muito complexo. Então, às vezes, apenas 3 vistas, né, não resolve, porque o objeto tem detalhes no fundo, tem detalhes por baixo, né, tem detalhes do lado direito. Então, se você desenhar só vendo de frente, da esquerda e de cima, não é suficiente. Então, você tem que lançar a mão das 6 vistas ortográficas. Então, nós temos a vista de frente ou elevação, que ela está aqui, que é aquela mesma vista de frente lá das 3 vistas, né? A vista lateral esquerda, que é essa aqui que fica do lado direito da vista de frente, né? Como eu mostrei antes. A vista superior ou planta, que é essa aqui, a vista de cima, né? O superior, que fica abaixo da vista de frente. A vista posterior, que é a vista que fica por trás, a vista dos fundos, que é essa aqui, ó. Vista posterior, fica ao lado da vista lateral esquerda. A vista lateral direita, que é essa aqui, que fica do lado esquerdo da vista de frente. E a vista inferior, que é a vista de baixo do objeto, tá? Que é essa aqui. Então é como se eu tivesse uma caixinha, né? Um hexaedro, e eu abro esse hexaedro, né? Faço a planificação dele, e em cada lado do hexaedro eu vou ter uma vista da minha peça. Só que a minha peça está ali dentro do hexaedro, né? Então imagine aquele hexaedro que nós montamos em cartolina, e a peça que eu quero representar, ela está interna ali, flutuando, né? Dentro do hexaedro, e o observador olhando ali, né? Por cada ângulo e projetando a visão dele em cada face interna do meu hexaedro. Então, quando eu abro as faces do meu hexaedro, eu encontro esse tipo de desenho aqui, tá? Com as vistas de cada posição do meu objeto, tá? Nem sempre é necessário você lançar a mão das 6 vistas. A maioria dos objetos com 3 vistas se resolve, tá? Mas se você tiver a situação de precisar detalhar um objeto com mais coisas, né? Mais situações, né, diferentes, você lança a mão dessas 6 vistas. Também é possível desenhar em uma vista única, tá? Então, determinadas peças não necessitam das 3 vistas ortográficas, quanto mais das 6, né? Normalmente utilizadas para que fiquem completamente elucidados todos os seus detalhes, seja pela simplicidade ou pela simetria de sua forma. Porém, para que se possa omitir-se uma ou 2 vistas, é necessário tomar ciência de algumas convenções e sinais utilizados quando dá supressão de vistas. Então, aí está um desenho de um objeto cilíndrico, certo? Ele tem as faces arredondadas, certo? As faces laterais arredondadas, e tem as faces das bases circulares, ó. Então, como é que eu sei que esse desenho tem essa forma cilíndrica? Porque aqui tem um símbolo de diâmetro. Então, essa letra grega φ, tá aqui φ 25, significa diâmetro de 25 milímetros. E aqui φ 9, aqui o diâmetro de 9 milímetros. Do lado de cá, φ 15, ou seja, um diâmetro de 15 milímetros. Então, quando eu coloco isso aqui, quem está lendo o desenho já percebe que essa parte aqui é circular. Tem 2 círculos, né? Um dentro do outro, um maior e um menor. Sendo que o menor aqui é um furo, certo? Que está sem hachura, certo? Sem pintar. Aqui é um furo na peça, então é um cilindro furado. Aqui, esse cilindro está cortado, né? Para poder ser visto a parte interna dele. Tá? É uma projeção em corte. E do outro lado, o cilindro tem um diâmetro menor, ou seja, a 8 milímetros do final, né, do cilindro, ele reduz o diâmetro, né, de 25 para 15. O furo continua com o mesmo diâmetro até o final, porém aqui ele é mais estreito, esse cilindro. Tá? Ele tem um comprimento total de 40 milímetros, né, a altura do cilindro, né, só que ele está deitado aí, né, e ele tem essa configuração. Tá? Então, nesse caso, né, de uma peça com essas características, basta desenhar uma vista. Se eu quisesse, eu poderia desenhar uma outra vista aqui do lado, a vista lateral esquerda, com esses círculos, tá? Com esses círculos. Ao invés de colocar diâmetros aqui, colocar esse símbolo φ,
eu desenharia também os círculos referente a esse daqui, a esse outro de cá. Mas o projetista achou melhor, né, mais instrutivo desenhar dessa forma, tá? Aí nós temos o sinal indicativo de diâmetro, né, que é essa letra grega φ. Temos o sinal indicativo de quadrado. Então, quando vocês verem no desenho um quadradinho, que aquela face é quadrada. Agora tem que ser quadrada, retangular não pode, tá? Você não pode usar isso, tem que ser quadrada. As diagonais indicam que é uma superfície plana. E a espessura, que é a grossura da peça, a menor dimensão da peça. Então, quando aparecer a letra φ, é porque é uma face circular. Então eu tenho aqui, ó, φ44, então essa face aqui é circular. φ30, então aqui é uma face circular. φ26, então é circular aqui também, diâmetro de 40. Aqui ó, é um quadradinho, tem um quadrado e 50. Significa que essa face aqui, que eu estou passando o cursor, ela é quadrada e tem um lado de 50 milímetros. Cada lado do quadrado é 50 milímetros. Tá? Aqui abaixo eu tenho uma face circular de 20 milímetros. Internamente, que é o furo, tem um furo de seção quadrada de 10 milímetros dentro dessa peça cilíndrica. Então aqui é uma peça cilíndrica com furo quadrado, né? Com furo de seção quadrada. Só que quando chega aqui abaixo, ela deixa de ser cilíndrica e passa a ser base quadrada. Então aqui eu tenho uma parte cilíndrica apoiada numa parte quadrada, uma parte prismática, que tem um lado de 26 milímetros. Aqui eu tenho diagonais mostrando que essa face é plana. Tá? Aqui também eu tenho duas diagonais mostrando que essa face aqui do objeto é plana. E aqui mostra a espessura, que foi falado aqui acima. Espessura de 5 milímetros. Então eu tenho uma chapa aqui, né? Uma chapa bem fininha, com essas dimensões, com esses furos e com a espessura de 5 milímetros. E duas vistas? Quando é que eu desenho um objeto em duas vistas, em projeções ortogonais? O desenho mais comum de duas vistas é obtido projetando-se o objeto nos planos horizontal e vertical. As duas vistas são chamadas de vistas de frente e planta, que é o caso desse primeiro desenho aqui. Ó. Aqui eu tenho a vista de frente, é um objeto cilíndrico, né, com um furo, e aqui a vista superior, tá? A vista em planta. Tá? Então aqui, se eu fosse desenhar a vista lateral, ela ia ser igual à vista de frente. Então quando você repetir, tá? Quando você for tentar desenhar três vistas e uma das vistas repetir a outra, então você não precisa daquela. Então você tira aquela, deixa só duas vistas. Então aqui, essas duas vistas resolvem. Eu não precisaria desenhar a vista lateral esquerda, porque seria igual a essa aqui. Aqui, nesse caso, desse desenho do lado direito, eu tenho a vista de frente e a vista lateral esquerda. Tá? Então não foi necessário desenhar a vista superior da peça. Uma outra disposição, né, que está falando aqui, que é referente a esse outro desenho, comum é a projeção do objeto nos planos vertical e lateral, que é esse caso aqui, mostrando as vistas de frente e lateral, respectivamente.